Então, ele é uma apresentação que nós mostramos lá no BIM-CREA. Nós fizemos até, pessoal, desculpa, antes de tudo mais, eu quero deixar bem à vontade para quem nunca participou de um dos nossos encontros. Quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode sinta-se à vontade de fazer ela, abre o seu microfone e faça, tá? Porque esse aqui é um ambiente totalmente democrático, né? E vocês podem opinar, discordar ou colocar suas opiniões a qualquer momento, tá certo? Então, assim, pessoal, nós fizemos um levantamento, né, dos estados que nós temos aqui no Brasil, e dentro desses estados, nós encontramos a seguinte situação, dentro desses os municípios que estão dentro das 26 estados, né, e o Distrito Federal, esse é o cenário. Nós temos 266 municípios de grande porte, nós temos 325 municípios de médio porte, 17 metrópoles, 3.919 municípios de pequeno porte e 1.043 de pequeno porte tamanho 2. E aí, para vocês terem uma ideia de como é importante a gente ter essa noção, eu trouxe aqui o quadrinho que a gente tirou essa fonte do IBGE, né? Também levando em consideração que esse censo, ele é de 2000, e a gente precisa, né, ter o censo agora em 2022, teremos provavelmente o censo, e já faz algum tempo que a gente não tem esses dados atualizados, então a gente usou a fonte real, né, a fonte oficial que está disponível nos sites oficiais. Então, mas por aí nós podemos ter uma ideia de que os municípios de pequeno porte representam praticamente 88, 89% dos municípios do Brasil, pequeno porte 1 e pequeno porte 2. Quais são esses municípios de pequeno porte? De até 20 mil habitantes, pequeno 1, e até 50 mil habitantes, o pequeno 2. Então, olhando dessa forma, a gente pode fazer uma seguinte leitura. Se nós criarmos uma estratégia de implementação de BIM para esses pequenos municípios, é claro que as metrópoles, os municípios de grande porte são importantes também. Só que muitas vezes esses municípios eles possuem mais recursos, mais estrutura de profissionais técnicos, e esses de pequeno porte muitas vezes sequer têm um engenheiro ou um arquiteto no seu corpo técnico. Então, se nós criarmos, volto a dizer, que se nós criarmos uma estratégia para ajudar os municípios de pequeno porte, nós conseguiremos avançar muito mais rapidamente e sendo muito mais eficazes. Então, aqui eu trouxe de novo, né, o gráfico, até para a gente ter uma noção de grandeza, né, somando os dois, né, pequeno porte 1 e pequeno porte 2, a gente tem aproximadamente praticamente 90% dos municípios dentro desse grupo. E aí eu destaco que, dentro desses municípios, a gente tem o estado de Minas Gerais com a maior quantidade de municípios. E isso é muito interessante a gente perceber que Minas Gerais é um dos estados que tem já a sua estratégia BIM. Isso é muito importante, né? Esses estados, principalmente que têm uma fatia maior nessa distribuição de municípios, já começaram a avançar. Então, vem seguido aqui do estado de São Paulo, depois o estado do Rio Grande do Sul, e aí a gente depois tem a Bahia. Então, são estados que têm uma grande quantidade, né, de municípios de pequeno, médio e grande porte. E aí, por isso que nós criamos esse questionário da Liga BIM, e o sorteio, nós criamos esse questionário, e aí também para estimular que as prefeituras respondessem o questionário, nós criamos uma premiação. Nós iremos sortear para o município que respondeu esse questionário 200 horas de consultoria gratuita com vários profissionais especialistas em BIM. Além disso, já outras empresas se interessaram, né, de nos apoiar também e vão estar oferecendo alguns brindes, alguns benefícios que a gente vai estar divulgando assim que a gente souber qual é o município que foi o vencedor, né? Então, pessoal, quem quiser pode escanear esse QR Code aqui.
para poder responder o questionário. Só pode responder uma vez cada município, tá? Para que a gente possa ter uma concorrência bacana, né? Para não ter o mesmo município respondendo várias vezes. E aí eu vou mostrar para vocês que dos dados que nós já possuímos, das respostas que nós já possuímos, eu vou dizer para vocês que o Rio de Janeiro é o estado onde tem o maior número de municípios que responderam ao nosso questionário, tá? Seguidos depois do Ceará. Então, o engajamento que a gente teve desses grupos, Paraná também, né? O engajamento que a gente teve desses estados foi bastante interessante. E desses municípios, o que tem maior representatividade em relação ao percentual do todo é o estado do Paraná. Então, apesar da gente ter um número grande de respostas lá, né, como eu mostrei aqui, do estado do Rio de Janeiro, por conta da quantidade e do percentual de respostas que a gente teve em relação à importância do Paraná, o peso que o Paraná tem em relação ao todo, o Paraná acaba tendo um peso no nosso questionário de 0,25%. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco das respostas que nós já obtivemos, só para vocês terem uma ideia, tá? São 5 perguntas apenas, bem básicas, mas olha só a situação que hoje a gente consegue retratar. O município já contratou algum projeto em BIM? Sim, está em azul e o não está em vermelho. Então, 81,5% dos municípios que foram entrevistados ainda não contratou nenhum projeto em BIM. A gente não colocou a questão de se sabe o que é BIM, enfim, né, questões mais técnicas, porque a gente, como eu falei lá no início, né, isso a gente pode se aprofundar posteriormente. Próxima pergunta. O município já contratou alguma obra em BIM? Olha só, 92,6% dos que responderam não contratou nenhuma obra. Apenas 7,4% desses municípios que contratou algo. O município já contratou alguma consultoria em relação aos que... A pergunta 2, né? Que já fizeram alguma obra, olha só. Já dobrou o número aqui dos que contrataram alguma consultoria. Então, já teve um pequeno avanço, já entenderam a importância, né, de se aprofundar e ter um trabalho especializado apoiando, dando suporte para a prefeitura. Próxima pergunta. O município já adquiriu algum software BIM? 33,3% dos municípios já fez aquisição de algum software BIM. Lembrando que esse percentual é em relação às respostas que nós obtivemos até agora, tá, pessoal? Então, a gente tem uma margem de erro, porque a gente precisa buscar mais respostas para que a gente possa diminuir essa margem de erro. Mas, se comparado à quantidade de municípios que já fez algum projeto em BIM e aos que já adquiriram algum software, olha a diferença, a discrepância, né? Muito mais... já houve muito mais aquisição do que projetos propriamente dito. Isso me mostra um indicador importante que a gente vai comentar depois. O município já iniciou alguma implementação BIM por conta própria? 33,3% disseram que sim, que já iniciaram uma implementação por conta própria, ou seja, não optaram por não contratar nenhuma consultoria, né? Eles mesmos têm profissionais, os próprios profissionais foram atrás, se capacitaram, e assim estão seguindo. E outra pergunta que a gente fez era se o município deseja receber uma consultoria, ganhar uma consultoria em BIM, aí 100% dos entrevistados responderam que sim. Né? Então, pessoal, assim, a ideia é que no dia 10/12, durante o evento online do BIM Cresce, nós iremos fazer o sorteio de um município que respondeu esse questionário e ele ganhará essa consultoria. E aí a ideia também é que todos os encontros que nós iremos fazer com esse município, a gente possa gravar, os documentos que forem produzidos, que a gente possa compartilhar aqui nesse canal com vocês, com as pessoas que nos seguem aqui em primeira mão na Liga BIM Prefeituras, e posteriormente a gente também dissemine para quem tiver interesse, né? Mas a gente quer prestigiar primeiro esse grupo aí que está fiel aí com a gente desde
no meio do ano já 8 encontros que a gente fez, né? Então a gente quer prestigiar vocês. Então esse é o resumo desse pequeno trabalho que a gente começou a fazer, e eu convido vocês a nos ajudarem a fazer esse formulário circular, porque nós temos pouco tempo, né? Temos aí praticamente 11 dias para fazer circular ainda mais esse formulário. E a nossa meta é que a gente possa chegar a um percentual de 700 municípios alcançados. A gente está com poucas respostas ainda, então a gente quer atingir essa meta bastante ousada e a gente convida vocês para nos ajudarem nisso. Professor Rogério Lima, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Que ótimo estar aqui com vocês de novo. Que bom, professor. Esteve lá em Portugal, não é mesmo, professor? Fiquei lá um tempo, mas já estou de volta. Que bacana, muito Trocou bom. Floripa por Portugal, né? Olha aí, Kézia. Olha que amigo que a gente tem nesse grupo, hein? E a gente teve gente de Portugal vindo para cá, tá Pois vendo, é, Marcos? pois é. É um intercâmbio, o intercâmbio é assim, vai um, Professor volta lindo, outro. né? É assim, Uma a gente via de vai. mão dupla, né? A via de Exato, mão exato. dupla. Pessoal, então agora eu queria ouvir vocês. Primeiro, professor Rogério, desculpa, né? Seja bem-vindo aí, fique à vontade se quiser fazer alguma fala aí em relação do que a gente estava apresentando. Não, eu que agradeço aqui a vocês por estarmos aqui juntos de novo. Fico feliz de já ver algum resultado desse formulário, né? Eu acho que vai sair frutos muito interessantes desse trabalho, uma vez que a gente tem um percentual de pequenos muito grande. Se a gente atinge esses pequenos, a disseminação vai ser muito interessante. Então pode ser um efeito dominó assim muito impressionante, uma vez que isso dê certo. Estou torcendo para que dê certo. É a nossa ideia, e a gente está tendo muito feedback de vários profissionais interessados em saber um pouco mais desse questionário, porque a gente precisa envolver os pequenos municípios. O meu olhar, ele é justamente voltado ao pequeno, porque é lá que a gente vai conseguir fazer com que o BIM se democratize, né? Imagina que nós temos municípios que sequer têm engenheiro ou arquiteto, né? Que nós não temos, muitas vezes os profissionais que lá estão sequer têm computador, né? Então a gente pensa assim, né? Puxa, como é que vão conseguir deslanchar? Como é que vai fazer o BIM sobreviver, né, dessa forma, né, dentro do município assim? E aí agora eu queria ouvir vocês, né? Vamos fazer um debate interessante para que a gente possa avançar. A Pâmela, inclusive, tá? O pessoal está colocando ali, ó. Queria acesso ao link, a Pâmela já colocou aqui no chat. Queria ouvir vocês. O que vocês acharam das perguntas? O que mostra isso para vocês? Oi, Kézia, eu acho que é muito bom, é um bom começo. Eu só estou na dúvida se eu já respondi. Eu acho que já, mas tem como saber? Tem sim. Posso pesquisar aqui rapidamente para Porque saber. eu lembro das perguntas que você colocou lá, me lembro, né, de ter respondido, mas não tenho certeza absoluta. Sim, eu já vou procurar aqui e já posso te dar respondido sim. Marcos Tá Romano, da ótimo. Prefeitura de São Paulo. Tá, sim. Ok. Então, eu acho que é uma iniciativa excelente, talvez até eu já tenha, né, falado para você. E, infelizmente, é o que você falou, né? Tem prefeituras pequenas que não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem computador, enfim. E a gente tem um grande trabalho, né, pela frente. E nós estamos aqui em São Paulo, né, como eu já falei, em andamento com 11 projetos, né, já contratados em BIM. Hoje tivemos a segunda concorrência, né, de outro projeto, que é um projeto também de HIS aqui no centro da cidade. E já temos a terceira licitação encaminhada, foi suspensa por algum motivo qualquer lá de documentação. Então, na verdade, a gente tem 11 em andamento, um
já temos praticamente temos o vencedor, porque teve um consórcio só. Então, ele já passou por 2 etapas. Eu acredito que a terceira etapa não vai ter problema nenhum. E já temos a terceira licitação, que é um pouquinho maior, que eu acredito que vai ser a abertura agora em janeiro. E aí eu queria saber como participar mais disso, como é que a gente pode colaborar, né? O nosso grupo está muito empenhado, né? Tanto é que eles não estão tendo tempo, né, para participar de outras coisas. E quando eu falei do concurso, o colega até observou que, como nós estamos na fase de execução, o concurso falava de quem já fez o projeto, já concluiu, quais foram, né, os softwares que foram utilizados. Então, eu já deixei marcado. O ano que vem a gente vai participar do concurso, né? Eu tenho mais tempo para persuadir os colegas para participarem do evento. Sim. Mandei para eles o evento agora de dezembro, né, que vai ser online, mas nesse aspecto eu sou bastante egoísta. Eu estou participando, é o que basta. Eu estou aprendendo, eu quero participar de outra forma. Se vocês acharem que a gente pode... Eu fiz, na verdade, eu queria fazer já há algum tempo, independente do que você falou, eu fiz uma relação aqui minha pessoal. Eu tenho contato em 222 municípios do Brasil. Olha só, que maravilha. Isso foram, né, trabalhos que eu fiz aí ao longo, né, de todo o tempo, outros municípios, né, que a gente conhece, com parentes, amigos, enfim. Então, eu realmente ainda não sei como, mas eu realmente gostaria de participar mais ativamente deste grupo. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo já está participando, a gente vai ampliar cada vez mais e estou à disposição. Eu acho que um grande pontapé inicial que você poderia fazer, Marcos, era disparar esse link desse formulário para esses municípios. E qual é a nossa visão? Eu já vou compartilhar com vocês a ideia, tanto minha quanto do professor Rogério, é que para esses municípios, imagina se nós formos, são 5.570 municípios. Vamos um por um, né? O que você acha, professor Rogério? Vamos um por um? Tem como, né? A nossa ideia é que para essa estratégia desses pequenos, a gente consiga atingir via associação de municípios. Todos os estados têm as suas pequenas associações regionais, e essas associações regionais são congregadas por uma associação de município estadual. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos a FECAM, que inclusive já assinou um termo de cooperação com o CREA de Santa Catarina. E estiveram, inclusive, no nosso evento, né, apoiando, e a gente tem um grande potencial de apoio deles em função de uma série de iniciativas que já foram firmadas, né? Então, com o CREA principalmente. Então, a gente vai tentar, através desses municípios e das associações regionais que estão dentro deles, porque daí a gente quebra por demandas, porque a gente sabe que a demanda que tem Santa Catarina é um estado bastante grande, né? Então, a gente tem aspectos regionais. Imagina, o Brasil, se a gente está falando do Brasil, Santa Catarina é uma diversidade muito grande. O litoral ele tem uma característica, o centro-oeste, né, o Planalto. Então, a gente tem que procurar entender e atender essas demandas regionais de cada um dos pequenos municípios. Então, a nossa estratégia é via associações. E aí, a gente tendo esse pacote de sugestões, esse pacote de informações, nós vamos até as associações e de lá eles vão disseminar esse conhecimento. Essa é a ideia. Aqui em São Paulo eu pus aí no chat, né? Tem a Associação Paulista de Municípios, né? Então, ela tem, né, o viés político, administrativo, técnico, mas como você falou, se você conseguir fazer um contato em cada estado, já é um grande passo, né?
Sim. Agora, a Sinara perguntou se ela poderia ainda participar. Pode sim, viu, Sinara? Até o dia 10 a gente vai encerrar as respostas para o sorteio, né? Porque a gente fez isso com um objetivo, assim, bem pontual, porque se a gente deixasse isso solto, assim, pessoal, vai fazendo quando der, a gente sabe que a coisa perde o time. Então, até o dia 10 a gente vai receber para que a gente tenha as respostas, para que a gente possa sortear. Porém, eu acredito, né, professor Rogério, que isso aí a gente vai continuar esse trabalho de formiguinha até a hora que a gente conseguir ter os 5.570 na mão, né? É devagar, aos poucos, mas constante, né? Exato. Exato, mas é possível. E eu queria que vocês que a opinião de vocês, o que vocês percebem quando a gente vê esse dado que 13%, né, dos municípios, deixa eu até pegar aqui a cola, né? Poucos municípios fizeram algum projeto em BIM, porém, 30 e poucos por cento dos que responderam já compraram algum software. Isso mostra o que para vocês? Posso falar? Pode. A indústria do software. A indústria do software, as pessoas, eu não estou fazendo crítica, né, negativa. As empresas de software vendem o software. E aí os técnicos começam a trabalhar, começam a ver as dificuldades. Então, na verdade, a gente deveria ter feito o contrário, né? Isso que vocês estão propondo é justamente, na minha opinião, o início, né? Cada município, o que é BIM, para que serve, como usar, como contratar, uma série de... Porque isso mostra, toda vez que a gente participa de uma palestra, né, de um evento, a primeira coisa que todo mundo fala é BIM não é software. E por que isso? Você já respondeu. A indústria do software chegou primeiro. Então, já que eles chegaram primeiro, vamos na carona deles. Então, eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante, porque se 33% já tem software, o que eles estão fazendo com o software? Não é verdade? Aí começa aquela história, esse software não é bom, esse software não me atende. Mas você começou do segundo passo, e o primeiro? Exatamente, é o que está falando aqui, ó, o Alexandre Alexandre Castanheira está falando, mostra falta de preparo e qualificação. Total. E quem mais aqui? A Ânia está falando, sabem superficialmente, não sabem ciência do BIM. Exatamente. Valdemir falando aqui em Pernambuco, né? Tem a MUP, Associação dos Municípios de Pernambuco. Por favor, Valdemir, passa para o pessoal da MUP, até porque eu vou dizer o seguinte, tá? No BIMCRE SC, o pessoal do Nordeste, professor Rogério, eles deram um show. Foi assim, eu peguei alguns feedbacks do pessoal, né? E assim, final do evento, o que vocês sentiram? Qual é a região do Brasil que está com mais cases, que está com cases diversificados? Qual foi a percepção? Onde é que está mais avançado? E assim, o sentimento do pessoal foi do Nordeste, que a coisa está fervendo. Eu usei esse exemplo aqui para os colegas de que Santa Catarina e o Paraná estão bastante na frente. E eu não sabia, evidentemente, né? Fiquei vendo agora em Floripa, que o Nordeste também. Tanto é que eu falei, não é à toa que o evento se chamou BIM de Norte a Sul. Sim, foi proposital, né? Lógico, vocês sabiam disso. Então, eu tenho participado de outros grupos, na área de saneamento, por exemplo, o Nordeste em peso. Nordeste em peso tem... Não sei se o professor Rogério conhece o Salomão Medeiros. Sim. Ele faz... Eu assisto terça e sexta, toda semana, o webinar dele. E é 99% de cases do Nordeste. Então, realmente, o Sul
e o Nordeste são pioneiros e a gente precisa aproveitar isso para pegar os exemplos, né? O que é Exato. engraçado é que a gente eu já venho ouvindo isso já há um bom tempo. Eu dando aula lá em Florianópolis, uma vez um aluno me perguntou, professor, me explica o que está acontecendo com o Nordeste, que quando a gente fala de vinho só parece Nordeste, né, com Exatamente. queijo, com não sei o que, eu digo, gente, eu não sei se tem uma explicação, mas Eu acho que é que interesse, professor, é talvez, interesse. Interesse. O talvez, Nordeste sempre foi muito interessado em desenvolver as coisas. Eu tive num evento da ABS, de saneamento, agora no Paraná, só tinha gente do Nordeste, sabe? Então, é um interesse que é muito parecido com Santa Catarina, Paraná. O pessoal tem interesse, então, né, eu acho que tem que avançar. E aqui, né, o pessoal está falando aí que o pessoal compra a BIM e depois não sabe o que fazer. Então, eu acho assim, não vou ensinar o Pai Nosso aqui para o vigário, porque vocês são expertos e estão anos luz à frente, mas a primeira coisa é dizer o que é BIM, para que serve e como usar. Sim, Porque exatamente. o software eu até falei numa das palestras, né, que estava tendo lá do workshop. Você tem o hardware, que é fundamental, né, para rodar os softwares. Você tem os próprios softwares, né, cada um com as suas especificidades. E você tem o peopleware, que somos nós, né? Então, se você não mostra para as pessoas o que fazer com o software e como usar, para que usar, vai comprar o software, fica na gaveta, daqui a pouco a licença vence, ele vai querer usar, não pode mais usar, tem que fazer o summit, tem que fazer, né, a atualização. Então, eu acho que é bem por aí, é começar do começo, né? Sendo bem E prático. sim, exato. E pessoal, vocês ouviram já falar, não sei se vocês já assistiram o case de Salvador. A maioria Eu já acho que já conhece, ouvi, né? já ouvi. Então, o Ricardo Torreão, que faz parte da empresa que desenvolveu o aplicativo para a prefeitura, ele ficou interessado em vir aqui nos nossos encontros e falar mais detalhadamente da solução que eles trouxeram para Salvador. Eu deixei ele para o ano que vem para deixar vocês assim com bastante vontade de assistir o evento online do BIM-Cresce, porque ele vai estar falando sobre o case dele. Então, se eu trouxesse ele para cá hoje, tiraria todo o glamour da apresentação dele na semana que vem. Então, ele vai estar falando na sexta-feira da semana que vem, na retransmissão do evento presencial, nós gravamos e retransmitiremos na edição online do BIM-Cresce C. Começa a segunda e vai até sexta. Cada dia da semana vai ser a representação de uma das regiões. E a gente tem assim, né? A gente tem os municípios grandes, os municípios pequenos. E para além disso, a gente tem o BIM que o município faz e o BIM que o município contrata e além disso, o BIM que o município fiscaliza, que é o que eles fizeram. Como receber BIM e como checar esses projetos em BIM. Então, é algo assim, salvo engano, né, professor Rogério Lima? Singapura tem algo parecido, né? sim, Mais, assim, mais desenvolvido, né, pelo fato dele já ter começado há anos atrás, né? Mas pelo que o professor Lino conhece lá, como que funciona, ele disse que a gente está ali, né? É só uma bem questão de próximo. tempo de nós avançarmos. Então, essa síndrome, né, porque no Brasil nada funciona, nada caminha, gente. Bom, eu não posso falar nada, né, professor Rogério, que está fazendo sempre essa ponte, né, Europa, Brasil. O que você me fala, professor? A gente não está muito atrás, não. A gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né, natural, mas quando a gente se depara com outras realidades lá fora, a gente vê que a gente não está muito atrás. Portugal mesmo, em relação ao Brasil, em termos de produção e tudo mais, a gente está um pouco à frente. Eles têm alguma coisa mais desenvolvida em termos de normativas, isso tem porque está dentro de um contexto
europeu, e uma vez que desenvolve na Europa, eles absorvem bastante e discutem esses casos. Mas aqui a gente é mais, como diz o Lino, assim, mais caliente, mais quente em cima disso. A gente pega, bota a cabeça e faz. E ao que parece, assim, em termos de volume, nós temos um pouco mais. Sim, sim. E o que eu posso dizer também para vocês, né? Além de todo esse volume de informações que a gente está desenvolvendo, né? Muitos eventos estão acontecendo, mesmo no período da pandemia, muita coisa. O BIM Fórum aí fortíssimo, né? Quem não conhece, procura conhecer, porque tem várias iniciativas interessantes. Nessa semana vai ter o evento do Sinaemco também. Então a gente está avançando cada vez mais. E eu queria bater mais uma vez numa tecla, né, que eu e o professor Rogério, a gente sempre falamos isso no primeiro evento, acho que vale a pena a gente reforçar em todos os eventos, né, todos os encontros. Se um município quer começar a fazer uma implementação de BIM, quais seriam os primeiros passos? Inicialmente, desenvolver um diagnóstico, né? Porque é igual um médico, né? Você precisa, antes de tomar um remédio, saber o que você tem. Então, você faz um diagnóstico para saber o que você precisa desenvolver e organizar antes do BIM. Porque tem coisas anteriores ao BIM que, se você não tiver, você vai patinar e muito. Por exemplo, né? Prefeitura que não tem padrão construtivo estabelecido, pode? Pode ou não pode? Vai passar dor de cabeça, né? Então, padrões estabelecidos, né, padrões de contratação, isso não tem nada a ver com o BIM, tem a ver com o padrão de aceite da prefeitura, né? Qual é por exemplo, qual é o tipo de material utilizado em determinados acabamentos? Ah, mas precisa disso? Precisa, né? Precisa que tenha as especificações o mais organizado possível, mas aí vai partir do zero. Não precisa partir do zero, pode pegar um padrão construtivo de uma outra prefeitura, adaptar ele, né? Então, começa de um diagnóstico, trabalha as especificações iniciais, organiza, cria uma EAP dos seus principais projetos que estão sendo desenvolvidos, porque muita prefeitura não tem nem isso organizado, vai só trabalhando no tiroteio, né, na correria, organiza isso, classifica qual é o projeto que seria um bom projeto para começar uma implementação de BIM, né, desenvolve um plano de ação para poder fazer esse plano de ataque através de uma consultoria, e essa consultoria vai fazer todo o mapeamento para poder, daí sim, contratar um software, daí sim, comprar equipamento, daí sim, fazer outras aquisições necessárias para poder desenvolver. O que você acha? E outra, vai medindo, né? O que vocês acham? Resumidamente, né? Vai por aí? Camila, acho que o teu áudio está mutado. O que você acha? Vai por aí, Camila? Sem dúvida. É o único caminho que eu consigo enxergar para fazer dar certo. E a gente tem visto acontecer o contrário, né? Por mais que pareça ser chato esse papo, né? A gente fala isso já há tanto tempo, mas o padrão que a gente tem visto é ao município comprar um caminhão de software, não ver rodar nas suas máquinas, se frustrar, dizer que o BIM não funciona, e todo mundo, aí a gente tem que fazer todo um trabalho de evangelização novamente, e isso até reforça uma coisa, né? Não é culpa das empresas de software, na grande maioria é pela falta de profissionais que a gente tem para poder chegar até essas prefeituras, até esses órgãos públicos. Pela falta de profissional, eles acabam se agarrando no que eles têm na mão, né? Tô vendo chegar aqui o nosso amigo engenheiro Flávio Schaffer, Flávio Schaffer, desculpa, do CRED Santa Catarina. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Boa noite, Kézia. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, mas hoje o dia estava corrido acima da média. Que prazer bacana. Que bacana ter você aqui. Boa noite, boa noite. Flávio, estávamos falando aqui, apresentando aqui alguns dados aqui de um questionário que a gente está lançando para os municípios, e acabamos de falar sobre a iniciativa, o apoio do CREA, né, para poder
ampliar essa disseminação, e falávamos o seguinte: nós temos quase 90% dos municípios que são municípios de pequeno porte, e para a gente atingir esses municípios, a nossa ideia é buscar parceria com entidades, federações de municípios, em parceria com os conselhos tanto de engenharia quanto de arquitetura também, né, para que a gente possa avançar. Né? Nesse sentido, o CREA aqui em Santa Catarina é nosso grande parceiro, não é mesmo? É uma satisfação muito grande de poder estar colaborando, e com certeza a gente tem alguns patrocínios que a gente já usou e vai utilizar em 2022, e fizemos até um termo de cooperação com a FECAM, que é a Federação dos Municípios da Santa Catarina, e é um negócio bacana de fazer. A gente está até à disposição para quem tiver interesse, não sei se tem algum outro CREA participando, mas para poder colaborar e orientar de que melhor forma fazer isso, que eu acho que o resultado é um ganha-ganha, né? E a população, de forma geral, sempre é beneficiada desse tipo de trabalho, de iniciativa. Muito bom mesmo, viu? Pessoal, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa e da nossa reunião, e eu aproveito para dizer para vocês que esse é o nosso último encontro de 2021. Ano que vem teremos mais, né, a partir de fevereiro, provavelmente, mas eu convido vocês, a gente tem uma agenda essa semana cheia, tá? Nós temos o evento do Sinaenco, né, quarta e quinta-feira, convido vocês a participarem. Convido também vocês a participar na semana que vem, a partir de segunda-feira, do evento online do BIMCRE-SC. Na sexta-feira, nós teremos, na sexta-feira, dia 10, a divulgação tanto do Prêmio BIM de Projetos, que o Marcos comentou, né? Temos 12 categorias concorrendo, há projetos incríveis. O vencedor do Prêmio BIM de Projetos vai ganhar 5 dias em Portugal, participando do PT BIM com a gente. E também teremos o anúncio do município que ganhará 200 horas de consultoria, tá? E eu digo para vocês, fiquem ligados aqui no nosso canal, que a gente vai estar divulgando todo esse material dessa consultoria. A nossa ideia é divulgar e disseminar esse material para todo mundo, para que os municípios tenham acesso e a gente possa de verdade fazer parte dessa grande disseminação, dessa democratização do conhecimento do BIM. Kézia, você sabe se ainda dá tempo de participar do Sinaenco? Porque eu fiquei sabendo uma conversinha de corredor. No... Dá sim. Dá para participar. Pamela, pode colocar o link do Sinaenco aqui no chat para a gente? A Era BIM do Sinaenco, ela vai ser online, então não tem limite para participação. Professor Rogério, considerações finais? Olha, de minha parte, só agradecer toda essa jornada, né, de 8 encontros, onde a gente iniciou timidamente, há uns meses atrás, esse nosso bate-papo, essa troca de informações, troca de alegrias e de dores, como é normal. Mas eu tenho fé de que, com o tempo, essa turma vai conseguir promover muita mudança. E, como a Kézia falou, democratizando esse conhecimento, a gente vai aos poucos mudando o perfil desse nosso país no que diz respeito à construção civil. Maravilha, essa é a ideia. Nós queremos divulgar modelos de editais, modelos de BEP, modelos de checklist de entrada de projetos, né? Queremos até, inclusive em parceria com o CREA e o CONFE e até mesmo o CAL, criar uma planilha de precificação de projetos em horas, evitar contratação de projetos em metro quadrado, como se faz hoje. Projeto em BIM não tem como se contratar em metro quadrado. Então, isso tudo a gente está lá na nossa pauta para 2022, para que a gente possa fazer e apoiar várias entidades e os profissionais. Essa é a nossa grande meta. Kézia, a Conexão BIM fez um post sobre esse concurso das prefeituras, não fez? Fez sim. Talvez fosse bom disparar de novo, para a gente poder compartilhar agora na reta final. Tá, pode deixar. Para ver se a gente consegue mais pessoas, né? mais prefeituras. Pode deixar, tá? Pode deixar sim. Quem entrou agora, a gente está quase no finalzinho da nossa reunião, mas acho que vale a pena colocar agora. Posso colocar novamente aqui, compartilhar as perguntas do questionário? O que vocês acham?
Sim. Acho que algumas pessoas entraram agora mais pro meio, eu já tinha mostrado, então eu vou compartilhar rapidinho com vocês aqui a apresentação, tá? Eu vou colocar essa apresentação depois ali no nosso chat, tá, pessoal? Para que vocês possam também ter acesso a ela. Então, eu vou direto nas perguntas, tá? Eu vou direto nas perguntas. As perguntas são as seguintes: qual o município que contratou algum projeto em BIM? A gente tem as respostas aqui. O município já contratou alguma obra em BIM? Percentual também bastante pequeno, né? Que já contratou. Já contratou alguma consultoria? Também um número muito pequeno. Já adquiriu algum software? Já é um número maior, né? Já fez alguma implementação por conta própria? Também um número maior em relação aos que já começaram a desenvolver algum projeto. Então, só reforçando que um município, né, desses que responderam esse questionário, a gente está com várias respostas. No dia 10 do 12, um município será sorteado e receberá 200 horas de consultoria gratuita. E os resultados dessa consultoria não será só comigo, mas com o professor Rogério, professor Inayara, professor Lino, professora Rosângela Castanheira. Me faltam nomes, são várias pessoas já que se voluntariaram e se dispuseram de nos ajudar e fazer parte desse grande movimento. Ganharão 200 horas de consultoria, além de softwares e outros benefícios que vários parceiros que nos apoiam também já se disponibilizaram em apoiar. Era isso, então, pessoal. Eu agradeço, muito bom. Obrigada a presença de todos. Flávio, obrigada, viu, pela todo o apoio, pela parceria. Espero vocês, então, no evento online do BIM Cresce C. Ali no nosso grupo da Liga BIM nas prefeituras, vou colocar o endereço certinho para vocês poderem ir direto para as inscrições. Quem participou do evento presencial já tem a inscrição automática no evento, sem pagar nada. Quem não participou do evento presencial, o valor é simbólico de R$ 39,90 apenas para a gente poder fazer a gestão da plataforma. Tá bom, pessoal? Show de bola. Obrigada. Parabéns mais uma vez aí para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, um abraço. Até logo. Parabéns, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.